Sabe o que eu queria compartilhar com vocês? Precisa de um motivo para aplicar para o PPS. Além do seu visto, além de ter um comprovante de residência no seu nome, você também precisa de um motivo. Por que que eu estou precisando do PPS? Que é tipo o nosso CPF. Muita gente chega aqui e antes de conseguir um trabalho, busca para fazer o PPS. E quando você chega lá, eles falam assim: não, vai lá, consegue o trabalho, a pessoa vai te dar uma carta, né? Tipo, o seu empregador vai te dar uma carta e você volta aqui, aí sim a gente faz o PPS para você. Aí quando você vai lá no trabalho e fala assim, viu, você pode me arrumar um trabalho? Ela fala assim, sim, posso te arrumar um trabalho, cadê o seu PPS? Aí você fala, mas caramba, tipo, eu preciso do trabalho para conseguir o PPS, mas eu preciso do PPS para conseguir o trabalho, sabe? É muito incoerente e é assim mesmo que funciona, tá? Então, muitas vezes você vai no PPS para pedir e eles falam, não, consegue o emprego primeiro que eu te dou o PPS. Aí você vai no emprego e eles falam, não, consegue o PPS primeiro que daí eu te dou o emprego. É, tipo, incoerente mesmo, tá? E aí eu queria dar uma dica. Às vezes, então, você precisa de um motivo, que pode ser uma carta de uma empresa que vai te empregar, ou pode ser também uma outra justificativa, aplicando para a sua carteira de motorista, tipo a sua CNH aqui da Irlanda. Tem um formulário que eu vou até colocar porque eu tinha preenchido o formulário errado, gente. Por isso que na primeira vez que eu fui lá, ela fez tudo certinho, tirou minha foto e tudo mais, mas no final ela falou assim: olha, o formulário tá errado, você precisa voltar pro formulário certo preenchido, já tá tudo meio que pronto aqui, mas aí você precisa voltar com o formulário certo. E aí eu poderia até voltar no mesmo dia, só que daí não dava mais tempo, então eu fui no próximo dia útil para fazer e na segunda tentativa eu fui com o formulário certo e deu certo, deu tudo certo. Mas basicamente é um formulário que você tem que preencher de 4 páginas, eu vou até colocar o nome dele aqui. É esse aqui, ó. Application Form for a Learner Permit D201, que é D201. Esse formulário INDLS é o órgão que faz a carteira de motorista aqui. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa preencher esse formulário, que é tipo assim, primeira vez que eu tô tirando carteira. E por quê? Eu já tenho carteira no Brasil há muitos anos, desde os meus 18 anos. Só que aqui não é válida essa carteira, então aqui não aceita a carteira do Brasil. Aceita só assim, por exemplo, eu tô aqui e faz menos de um ano, eu posso usar minha carteira do Brasil por um ano aqui para dirigir. Mas para tirar a carteira de motorista daqui, vamos dizer assim, adaptar a carteira de motorista daqui, eu tenho que tirar uma carteira nova, como se eu nunca tivesse dirigido. No meu caso. Agora, se a sua carteira for de outro país que aceita aqui, por exemplo, se a minha carteira for de Portugal, aí aceita. Aí eu preencho outro formulário, é outra coisa, eu preencho outro formulário e aí tá tudo bem, minha carteira tá. Eu só vou trocar a nacionalidade da minha carteira. No meu caso, o Brasil não tem esse acordo, não sei se é porque não tá na União Europeia ou por que é, mas não é válida a carteira de motorista daqui. E aí eu tenho que fazer esse formulário aqui. Aí eu preencho 4 folhas desse formulário, D201. Basicamente vai pedir os meus dados pessoais, o tipo de carteira que eu quero, né? Então eu vou colocando aqui, eu vou colocando o tipo de carteira que eu quero, coloco os dados da minha carteira de motorista, porque daí eu coloco assim, ó, eu já tenho carteira no Brasil. Mesmo que eles não aceitem aqui, o máximo que eles fazem é que eu vou precisar ter menos horas de aula. Então, tipo, eles sabem que eu tenho carteira em outro país, que eles não aceitam aqui, mas pelo menos eles diminuem a quantidade de horas que eu tenho que fazer de aulas e eles diminuem o tempo que eu vou ter que ficar com a carteira provisória, tipo de learner. Ah, aprendiz, tal. Quando você vê lá o L no carro, é que a pessoa ela tá naquele período que ela acabou de tirar a carteira, acho que até um ano, ela fica com aquele L. Então diminui um pouco o tempo que eu tenho que ficar com esse L. É alguma coisa assim, entendeu? Tem alguns benefícios assim de diminuir o tempo. Depois, na terceira página, eu vou ter que preencher, tipo assim, se eu tenho algum problema de saúde, diabetes, epilepsia, problema com álcool, drogas, tipo, tudo. E eu coloco não em tudo. É um formulário assim, ó. Daí eu coloco minha assinatura. E aí, na quinta página, eu tenho
um checklist para colocar ali quais são os documentos que eu tô colocando. Lembrando que isso aqui é só a justificativa para fazer o PPS. Esse é um formulário que você vai usar, tipo, para fazer a sua carteira de motorista. Então, é o mesmo formulário, entendeu? Eu vou lá no site do MyGov ID, eu pego esse formulário D201, se a minha carteira é do Brasil só, pego esse formulário, preencho, tipo assim, ó, vou tirar minha carteira de motorista, ainda que eu não vá tirar neste exato momento. Isso é uma justificativa para eu fazer o PPS. Então, se eu não for tirar agora, eu preenchi o formulário, mas eu ainda não paguei a taxa no site, eu não fiz nada disso, porque eu nem sei se eu vou tirar agora, mas isso é uma justificativa para eu ter o PPS, entendeu? Daí eu preencho tudo certinho, esse formulário, e aí eu tenho esse outro formulário aqui, que é o segundo que eu tenho que levar lá, que é o de TT, que é o formulário de teste teórico daqui. São 2 páginas, eu coloco meus detalhes, coloco meu cartão de crédito e tal, para eu poder. Isso aqui eu não coloquei no caso, tá, gente? Mas tem aqui um campo para você colocar o seu cartão de crédito para poder pagar a taxa para fazer o exame teórico. E na segunda folha só tem aqui umas informações, não tem que preencher nada. Resumindo, são 6 folhas, 2 formulários, e aí você leva lá no dia do PPS. E isso pode ser usado como justificativa para você pedir o seu PPS. Além disso, você também vai precisar do seu documento válido, que é o seu passaporte, por exemplo. Passaporte, a sua justificativa, que pode ser essa aqui de tirar a carteira de motorista, e, por último, um comprovante de residência que esteja no seu nome. Pode ser o contrato da casa que você está alugando, que geralmente eles podem colocar no seu nome. Então, você precisa desses 2 documentos, 3 documentos. Eles vão colocar certinho também quando eles forem agendar. Aí você vai lá no MyGov ID, agenda lá. Eu acho que é lá nesse site. Você vai lá, agenda lá, aplica. Depois de 10 dias, mais ou menos, eles vão marcar a sua entrevista. Você leva esses 3 documentos, chega lá. Se tiver preenchido certinho, do jeito que eles estão pedindo, caneta preta, tudo bonitinho, você já tem o seu PPS e aí você já pode procurar emprego sem aquele medo de não ser aceito em algum emprego porque não tem o PPS ainda. Claro que isso formalmente não pode acontecer, mas na prática dizem que acontece, né? Que você vai lá para um lugar para tentar um emprego e aí eles falam, ah, mas você não tem PPS ainda? Tipo assim, isso pode atrasar o esquema, a sua oportunidade de conseguir aquele emprego naquele momento, porque aí envolve uma burocracia até você fazer o seu PPS. Enfim, gente, é isso. Eu queria só dar essa informação porque é super útil. Resolveu muito pra mim, me ajudou muito, porque aí agora eu já tô livre dessa parte do PPS, eu já posso procurar emprego e a hora que eu chegar e conseguir um emprego, uhul! É só falar assim, ah, aqui é o meu PPS, pode me contratar. E é isso. Então, um beijo e até o próximo vídeo.